Por favor, abram novamente a sua Bíblia ou a sua revista em Gênesis, capítulo 3, para nós relermos esse texto que é muito importante, é um texto pontual da fé cristã. Gênesis 3, nós vamos do versículo 9 até o versículo 15. Gênesis 3, 9 a 15. Esse trimestre que se inicia hoje tem uma revista muito interessante, que é essa revista aí sobre a obra da salvação. Eu conheço o autor da revista, é meu amigo, é um doutor em teologia, o mestre da igreja da Assembleia de Deus lá em Joinville, o Dr. Clayton Pommerenning. Um homem de Deus muito bom, formado na Alemanha, alto padrão, conhece muito da palavra. Então, o que você tem aí é uma teologia concisa, interessante, e o melhor de tudo, dentro do ponto de vista da nossa igreja, daquilo que a gente pensa como fé cristã. Então, é uma revista muito boa, muito importante para você. Isso aí é parte da teologia sistemática no que se chama soteriologia, o estudo da doutrina da salvação, que vem do grego soteros, salva. É por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano, soteros, a salvação. Então, a gente vai aprender muita coisa aí sobre a obra da salvação, uma espécie de soteriologia assembleana, muito boa, para a gente poder ter uma noção um pouco mais ampla do que é a salvação. Até porque nós vivemos hoje uma séria crise no que tange aos nossos conceitos enquanto igreja. E um dos conceitos que está atravessando uma crise terrível é o conceito de salvação. Tem muitas igrejas no Brasil hoje que não conhecem salvação. Por isso que enganam adesão com salvação. Por isso que confunde frequentador de igreja com salvo. E é muito perigoso isso, porque aí você, ao invés de crente, tem cliente, ao invés de igreja você tem shopping, ao invés de pastor tem vendedor de Deus. E o problema de quem vende Deus é que está vendendo um produto que não usa. Ninguém usa Deus, não é verdade? Então é um problema grave quando a gente entra por essa via. Então é extremamente importante a gente ter conteúdo, conceitos originais e interessantes da nossa fé. Amém, irmão? Isso aqui é só uma introdução da introdução, tá? Olha aí, Gênesis capítulo 3, versículos 9 até o versículo 15, diz assim, ó: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Essa é uma pergunta que até hoje o ser humano não consegue definir. Você já percebeu que é difícil a gente se sentir em paz em qualquer lugar da face da terra? Onde estás? Tem sempre uma ebulição na alma. Até hoje o homem não conseguiu definir isso aqui, ó. Porque desde que o pecado entrou no mundo, ele trouxe confusão generalizada. Só esses versículos aqui já dava para dar aula, nesses versículos aqui, ó. Porque aqui entrou uma bagunça cósmica, universal, psicológica, política, está tudo aqui, ó. A maior bagunça que você imagina está nesse texto aqui, ó. Só para você ter uma noção, eu vou pensando algumas coisas. Versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem não respondeu, estou aqui. Ele diz: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Primeira coisa que o pecado traz na bagagem é medo da voz de Deus. Interessante isso. Rompimento de relacionamento. A voz que agora seria a voz do encanto, a voz do encontro, é a voz do afastamento. Ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu. Ou seja, o sentimento da vergonha do próprio ser, do próprio corpo. Por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. Escuta uma coisa aqui, ó. Uma das coisas mais terríveis que o pecado fez foi trazer na sua bagagem o problema da distorção da verdade. O que Adão está dizendo não é uma verdade, não foi a mulher que deu para ele, só que é uma verdade acusatória, uma verdade para discriminar, uma verdade para jogar a culpa, uma verdade que afasta. É verdade, mas uma verdade distorcida pelo peso do pecado. É por isso que, às vezes, até o falar a verdade machuca alguém. Porque tudo que nós usamos na indicação do pecado machuca ao invés de sarar. É por isso que lá em João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça e verdade. Não é só em verdade, ele veio em graça, e porque ele veio em graça, nos salvou. Olha que tremendo. Agora olha que interessante, versículo 13. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou. Aprendeu com o marido, né? A serpente me enganou e eu comi. Adão não jogou a culpa nela? Ela projeta para alguém também. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Interessante que Deus não está perguntando para a
Para a serpente ele já é resposta. Não é uma pergunta. Pode olhar aí, ó. É que a língua portuguesa brasileira dá um problema sério com isso. Mas o porquê aí é junto. Quando o porquê é junto, é resposta. Olha o texto, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Agora presta atenção nessa frase. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. De onde veio o homem? Qual o problema da serpente? Deus olha para a serpente e diz: já que você brincou com seres humanos, do resto da sua vida você está condenado a comer pó para o resto da vida. O que significa isso? Que o resto da vida, enquanto nós estivermos caminhando pela vida, se não estivermos guardados pela graça de Deus, em Cristo, nós temos um problema sério com a serpente. O mal nos atinge, nos procura. É Paulo lá em Romanos 7. Miserável homem que sou, esse mal que eu não quero eu vou lá e faço. Tem um amigo meu que diz uma frase tremenda, ele diz: estranhamente a gente passa a vida engordando serpente, quando éramos chamados a matá-la por anorexia. Não é verdade? Toda vez que eu peco, eu produzo alimento para a serpente. Pó comerás todos os dias da tua vida. Olha o versículo 15. Ele está conversando com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Na revista está a tua semente. Semente também não tem diferença de termo aí. Descendência talvez seria a melhor tradução. E olha que interessante, esta te ferirá a cabeça. Ou seja, a descendência da mulher vai te ferir a cabeça. A cabeça é órgão vital. A tradução ferir aqui é complicada. A melhor tradução seria esmagar ou destruir. E ele diz assim, ó: ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, aqui nesse texto você já tem a cena da cruz. Nesse texto já tem a cruz. Porque a serpente consegue ferir, até matar Cristo na cruz. Humanidade. Calcanhar é a parte do homem que encosta no chão, a partir do pé. É parte da humanidade. Só que ele, como Cristo, fere a cabeça, e a cabeça é órgão vital. O pé ainda dá para curar, mas a cabeça não sara mais. Ou seja, a serpente até atinge Cristo na cruz, mas Cristo a atinge no órgão vital e de uma vez por todas extermina. Nesse texto está a minha e a sua salvação, é o proto-evangelho, já está na Bíblia, mostrando para mim e para você que o mal atinge, mas não vence, porque a nossa vitória, a nossa esperança, a nossa garantia, a nossa salvação está em Cristo, e por causa de Cristo nós somos quem somos hoje. Que extraordinário esse texto. Esse texto é maravilhoso por causa disso. Inclusive o texto áureo da nossa lição é isso aí, ó. Dá uma olhada aí, ó, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E olha a verdade prática. A promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Escuta uma coisa aqui, ó. Se você tirar a palavra amor da salvação, você tem religião. E religião é um problema, porque ela gera uma série de guerras de dogmas. De eu sei mais do que você, a minha ideia é mais interessante que a sua, meu modo de ver, meu ponto de vista, minha perspectiva, tudo isso gera por causa de uma mentalidade dogmática religiosa. Agora, quando você coloca o amor na história, aí entra Deus. E quando entra Deus, não entra uma teologia, entra a pedagogia da salvação. A salvação nada mais é do que resposta amorosa de Deus. Deus poderia estalar os dedos e fazer tudo de novo, mas Ele enviou-se a si mesmo no processo para nos salvar com base no amor e do ponto de vista de quem estava aqui. Isso significa que aqui essa manhã, todos nós precisamos estar em estado de gratidão, porque a salvação nos atingiu, porque o coração de Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Irmão, sinceramente, Deus prepara um jardim, Deus cria um mundo, um universo, tudo extraordinário, maravilhosamente bem, que até hoje é inexplicável em beleza, em profundidade, em magnitude. Deus cria tudo, coloca o homem, percebe que esse homem sozinho desequilibra tudo, dá a esse homem uma mulher, casa esses dois, dá a eles o ambiente da lua de mel, a própria presença de Deus no sopro da tarde, que seria a melhor expressão da viração do dia. Tudo corre muito bem. Quem bagunça a história e generaliza tudo é o humano. Deus poderia simplesmente esmagá-lo, destruí-lo, tirar da mente. Deus não precisa de mim, nem de você, nem de nada e nem de ninguém. Precisar não é um verbo para Deus. Esse verbo colocado para Deus acaba com Deus. Deus não precisa. Então, o fato de Deus nos amar
e ele arrumar a bagunça do pecado trazida por nós num conluio com a serpente, é muita graça. Existe graça em todo o Antigo Testamento, principalmente pelo fato de Deus olhar para nós e nos amar assim como somos. Talvez se você convivesse comigo durante uma semana, a tendência era não gostar de mim. Não tem dia que você levanta com raiva de si mesmo? Já levantou assim? É difícil a gente lidar com a gente. Não é estranho? E aí você vê um Deus que passeia pelo jardim e resgata esse homem a partir de uma salvação profunda. Na introdução da revista ele colocou uma coisa muito interessante, eu faço questão de ler para você aqui. Olha que interessante. Ó. A salvação é um processo imediato, conversão. A conversão seria a versão de Deus para a nossa vida. Ou seja, a salvação não é você estar com Cristo para ver onde vai dar, é para o que der e vier. E olha que interessante, a salvação é um processo imediato, conversão, e contínuo na vida do crente, isso é santificação. É necessário que o nascido de novo, se você puder grifar essa expressão aí, nascido de novo, conheça todos os benefícios que essa dádiva, por intermédio da morte de Cristo, trouxe lá na cruz. Olha que interessante. É um processo que começa na conversão e continua no processo de santificação. Isso é diário, isso é cotidiano, isso é manter-se limpo. Isso é perceber-se salvo, não apenas do que o pecado fez, mas do que ele pode em ameaça continuar fazendo. Então há uma salvação em processo, em progresso em mim, o tempo todo sendo trabalhado na minha vida, na minha alma e na minha fé. É a aproximação da graça de Deus. Isso é tão importante pelo seguinte: quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ama a Cristo, mais se apaixona pela sua palavra, mais fome e sede dele a gente tem. Isso é inesgotável, porque essa fonte é inesgotável. Então olha que interessante, é bom que a gente lembre dessa expressão nascido de novo. É um novo nascimento, que é o que vai acontecer agora há pouco aqui no nosso simbolismo do batismo, nascer de novo. Hoje para mim é especial, meu filho vai se batizar, olha que benção. 12 anos ele resolveu, pediu, eu conversei com ele, expliquei tudo do meu jeito, expliquei já daquele jeito. E se ele decidiu, então é porque ele quer, né? Batismo é uma coisa tão interessante. A expressão batismo no grego, a melhor tradução dela seria uma imersão, mas num sentido muito profundo. Os antigos tinham uma forma, eles esquentavam bastante o aço, até ele ficar incandescente. Então mergulhavam na água fria, gelada, para dar o choque e fortalecer. Esse mergulhar é a raiz da palavra batismo no bafé, no original grego. Quando as mulheres antigas pegavam as suas roupas e mergulhavam na água com tinta para poder tingir ela, é também a mesma expressão. Ou seja, o batismo tem essa função fantástica de me mergulhar em Cristo, para me fortalecer e mudar de cor. A cor que eu tenho a partir de agora é a vermelha do sangue. Eu fico o resto da vida marcado pelo ato tremendo de uma nova vida. Morri, mas ressuscitei para Cristo. Olha que interessante, a vida plena, a paz, a alegria, a misericórdia, a graça, a bondade que o crente desfruta provém do milagre da salvação. Aliás, irmãos, o maior milagre que a igreja tem todos os dias é salvação de almas. Porque uma pessoa pode ser curada aqui do câncer e morrer sem Cristo. Uma pessoa pode ser curada da AIDS e morrer sem Cristo. Mas uma pessoa pode morrer com câncer e com AIDS e morrer salvo. O maior milagre é a salvação. Toda vez que tiver salvação de almas na igreja, a gente tem que adorar a Deus, fazer festa, igualar terra e céu, fazendo festa, porque há um milagre de Deus em andamento. Esse é o maior milagre da vida, é a salvação. Nós estamos aqui hoje por causa desse milagre, essa é a nossa alegria. A gente tem que sentir igual Davi: não retires de mim o teu Espírito Santo, traz de volta a alegria da tua salvação. A promessa da salvação é a resposta amorosa de Deus para salvar a humanidade pecadora. Ficou claro isso? Amém? Se alguém um dia te perguntar por que é salvação, é a promessa, a resposta amorosa de Deus para mim como ser humano. É amor de Deus investido no processo. Ele dividiu essa aula, eu vou seguir a divisão dele aí na revista. Primeira coisa, ele fala sobre o conceito bíblico de salvação. Então, o significado bíblico de salvação compreende, para você lembrar bem disso aqui, a amplitude do termo. O que o significado bíblico de salvação compreende? Cura, redenção, remédio para essa doença do pecado, completude, inteireza, integralidade, saúde em todos os seus sentidos, física, mental, emocional, psicológica, profunda. Ou seja, a salvação é um conceito completo.
Porque não é apenas a salvação no sentido de fuga do inferno. Escuta o que eu vou dizer. Tem muita gente que acha que está na igreja para fugir do inferno. Isso não é salvação, é apequenar a coisa. Salvação é muito mais profundo. Eu sou salvo de tudo que abrange a consciência da força do pecado. Eu sou salvo dessa energia do pecado, agora aqui em ação. Melhor de tudo, eu sou salvo até de mim e dos meus problemas e das minhas capacidades neuróticas de projetar um Deus em mim mesmo. E o melhor de tudo, eu sou salvo para também testificar dessa salvação e gerar vida para outras pessoas e fazer com que a salvação em mim me transforme num projeto missionário de Deus. Ela é muito mais profunda, uma amplitude muito maior. E olha que interessante, no sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecado, ocupando o lugar dele na cruz no passado, regenerando e santificando a sua vida no presente, a fim de um dia glorificar o corpo plenamente no futuro. Que coisa tremenda que é isso. Cristo esteve na nossa cruz, porque aquela cruz era para ser nossa, mas Ele esteve na nossa cruz, assumindo e nos tirando dos grilhões, da cadeia, da escravização do pecado. Aí nos salva e nos santifica hoje, no processo enquanto vida. E a certeza maior é da glorificação final, uma salvação completa e plena. Ou seja, uma salvação na história, histórica, plena, profunda e, acima de tudo, escatológica, uma salvação completa, que abrange tudo. Ou seja, desse ponto de vista, com toda essa completude, inteireza, abrangência e profundidade, a salvação só é possível pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Eu vou dizer uma coisa muito clara aos irmãos. Não existe salvação fora de Cristo, do seu sacrifício na cruz do Calvário e do túmulo vazio. Salvação passa necessária e objetivamente por isso. Ou seja, não existe salvação apenas dentro de um projeto esquematizado de religião. A minha igreja salva. Não salva. Quem salva é Cristo, através da sua cruz e da libertação do pecado. Amém, irmãos? Deu para entender? Ou seja, é impossível imaginar a ideia de que vai haver no céu departamentos religiosos. Quando eu entrar no céu, eu viro à direita e vou para o lado assembleano. Pode esquecer. Isso é a nossa colonização celestial a partir da imbecilidade de grupo. Salvação tem a ver com Cristo. Ele nos salvou a derramar o seu sangue, e o melhor, ao sair vivo do túmulo, vencer a morte e fechar para sempre a última solidão e nos permitir vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No sentido prático, salvação significa livramento da condenação eterna, apaziguamento e felicidade na vida de quem aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa pessoa é nova criatura, por isso ela se esforça para compartilhar e implantar as virtudes do reino de Deus no mundo. E deixa eu falar uma coisa. A gente não existe aquela fé tola que muita gente acha que tem, de que porque a pessoa levanta a mão e vem para frente, ela aceitou a Jesus e ficou tudo simples e fácil, como muita gente tenta dizer que é assim que é a nossa teologia. Não é isso. O ato que nós, na igreja de hoje, chamamos a pessoa, no caso, a levantar a mão e aceitar a Cristo, é um ato público. Ela dizer publicamente, num testemunho público, de renúncia dessa vida passada, e de dizer que a partir de hoje, nesse ato simples, pequeno, de levantar a mão e dizer para o público que está recebendo Cristo como seu Salvador, a simplicidade desse ato lhe dá a garantia tremenda da grandiosidade dessa salvação. Ou seja, essa salvação não exige de mim sacrifícios que eu não possa cumprir. Então não dá para colocar a culpa em Deus e dizer não fui salvo porque o que o Senhor estabeleceu eu não podia cumprir. É muito simples. É o ato de dizer eu quero, eu aceito, eu recebo esse Cristo em minha vida, em minha alma como meu Senhor e meu Salvador. É importante que essa frase esteja completa. Senhor e Salvador. Há muita gente que só quer o Senhor, aí vira uma igreja rígida, um talibã gospel, não tem? É gente que só tem o Senhor, ele não conhece o Salvador, só o Senhor, tudo é rígido, perigoso, complicado, ele não ri, ele vira um crente feio, monstruoso, estranho, que não brinca com ninguém, aquela coisa de mordeduras, é quase uma serpente. Já tem igrejas que é só o Salvador, é tudo light, flex, clean, né? Quase não tem aquela capacidade de um pouco mais de raízes, é tudo muito simples, passado, parece uma coisa X-Men, né? É preciso ter o equilíbrio de Senhor e Salvador. Ou seja, há dias em que Ele vai se dimensionar em nós como Senhor, aquela coisa que manda, que fala, que determina, mas Ele também é pastor, ou seja, Ele faz a ferida e Ele sara. Ele é o Senhor do processo completo. Isso a gente tem que entender. Amém, irmãos?
Conceito bíblico de salvação. Aí ele fala sobre salvação no Antigo Testamento, e olha que interessante. Um resumo mais simples, o que ele coloca aí é muito interessante, porque salvação no Antigo Testamento tinha a ver com a libertação dos inimigos, da escravização de Israel, por exemplo, do Egito, de salvar o povo de Deus de toda a influência que havia na época, da salvação também dos problemas que aconteciam, de coisas naturais, crises e uma série de coisas. O Antigo Testamento tem toda uma visão, vamos dizer, simbólica do que Jesus vai fazer na cruz. Em cada sacrifício daquele, Abraão, por exemplo, está no alto do monte, vai sacrificar seu filho. Deus intervém, não permite que o ato continue. Só que aí quando Abraão, a Bíblia diz que ele levantando os olhos, viu preso entre os arbustos um cordeiro, então ele sacrifica, ou seja, o substituto inocente por aquele que estava ali. Então quando você olha para a Bíblia com o olhar da graça de Deus no Antigo Testamento, você encontra a salvação em todos os lugares, em cada movimento daquele, no povo de Israel clamando por Deus para ser salvo da opressão do Egito. A própria bipolaridade entre Egito e Israel já é por si só uma história da salvação. Quando você olha no Antigo Testamento, o que você mais encontra é esse movimento de salvação. Cada profeta que levanta é um arauto de Deus para salvar o povo. Há todo o envolvimento de Deus com o povo. Não há uma passividade celeste. Deus de longe, deixando a coisa fluir no piloto automático. Há um envolvimento de Deus com o povo. Quando chega no... Interessante que, por exemplo, o nome de Isaías. Isaías é um livro todo de salvação. É tão tremendo que Isaías é considerado pelos estudiosos da teologia como o evangelho do Antigo Testamento. Alguns chamam de o quinto evangelho, ou a Bíblia dentro da Bíblia. Tem 66 capítulos. É todo o evangelho. O servo sofredor aparece lá no capítulo 53. É um evangelho extraordinário no Antigo Testamento. O próprio nome Isaías no hebraico vem da raiz Yasha, salvar, Yeshayahu, Isaías, Jeová salva. O próprio nome dele já é evangelho. Então, todo o Antigo Testamento você tem salvação. Quando chega no Novo Testamento, é interessante que aí o conceito é um pouco mais ampliado, porque todo aquele simbolismo já se faz presente no próprio Cristo. Então a salvação não é alcançada por mérito humano, como diz lá Tito 2,11, ela é oferecida por Deus, aquele que crê pela graça. Nas epístolas de Paulo, ele é quem mais esclarece os conceitos de salvação, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, nem dos esquemas da religião, nem de esforços humanos, mas única e exclusivamente pela graça divina. Isso aqui é tremendo, porque o apóstolo Paulo vai corrigir algumas das distorções da própria visão judaica de salvação. Porque quando Deus coloca e estabelece as leis, vem fariseu, saduceu, partidos e ideologias religiosas que tentam distorcer a ideia da salvação e colocar no peso, na máxima humana, do jeito do homem se comportar. E aí a salvação, que é uma obra divina e milagre de Deus, acaba se tornando um produto dos esforços humanos. Eu sou salvo porque eu faço e me comporto assim. Vem Paulo e desmonta tudo isso, para dizer para nós que a salvação é pura e exclusivamente obra da graça divina. E que eu não faço um esforço monstruoso e por isso eu recebo. Muito pelo contrário, é que enquanto salvo, o meu esforço é para não desagradar aquele que me salvou. Ou seja, é tremendo uma coisa. Quando eu sou salvo, não é que eu vou fazer um monte de coisa porque eu preciso ser salvo. Mas quando eu sou salvo, eu faço questão de fazer o melhor que eu puder para agradar aquele que me salvou. Então tudo que eu faço, faço por amor, faço por graça, faço pelo privilégio de estar fazendo, porque eu fui salvo e eu não poderia pagar o preço dessa salvação. O resgate foi tremendo. E deixa eu corrigir um erro histórico aqui, pelo amor de Deus. Quando a gente fala que Cristo pagou o preço, Ele não está pagando para o diabo, como tem muita igreja que ainda pensa nisso, que Deus foi lá e pagou para o diabo. Ó, Satanás, estou te devendo uma dívida aqui para aquele irmão ali, estou pagando para você agora. Irmão, Deus nunca deveu nada para ninguém. Deus nunca deveu nada para ninguém. O que Deus está colocando em ordem é quanto à sua ira divina. E aí Jesus vai e restabelece o equilíbrio da justiça de Deus. É simples assim, toda a coisa acontece com Deus. O diabo não tem nada a ver com isso. Aliás, ele já está derrotado, perdido e não tem volta. Nós é que estamos felizes, curados, salvos e com a certeza da nossa eternidade com Cristo. E olha que interessante, ainda que o pecador não mereça, por intermédio do Filho de Deus, o que o Pai faz? Justifica, perdoa, reconcilia consigo, Romanos 5,11, o adota na sua família. Uma das aulas vai estar lá, adotados por Deus. Ou seja, sela com o Espírito Santo da promessa, faz do homem uma nova criatura. Irmão, eu não sei se você consegue entender o alcance disso, mas por causa de um ato de Cristo, porque geralmente a gente pensa, um homem pecou e aí arrebentou com todo mundo, só que a gente esquece que também um homem,
por causa do ato dele, de Cristo na cruz do Calvário, olha o que a gente ganha. A gente é justificado, perdoado, reconciliado, adotado, selado com o Espírito, nova criatura e o melhor de tudo, ainda somos chamados filhos de Deus. É muita graça, irmãos, não é verdade? Olha que coisa interessante, somos chamados filhos de Deus. Assim o Espírito Santo capacita o crente, é o Espírito Santo quem faz isso, capacita o crente a viver em santidade, mortificando a força do pecado, assemelhando esse crente a Cristo, a fim de que esse nascido de novo espere com confiança pelo final, que será a sua salvação gloriosa. Ou seja, o conceito bíblico de salvação diz respeito a toda a redenção da humanidade. Redenção completa, total. Por isso que é a ideia tremenda da salvação. Ele salva, ele redime completamente, resgata. Isso significa que uma das palavras que a gente pode trabalhar perfeitamente na igreja, além dentro desse contexto de salvação, é redenção. E essa palavra tem sumido das nossas igrejas. Redenção, somos redimidos, estamos novamente de pé no meio dos caídos e dos perdidos. Ou seja, a nossa ideia bíblica profunda de salvação é que o que nós estamos fazendo aqui hoje é nos reencontrar. Esses dias eu estava fazendo umas pesquisas do texto grego e uma coisa me chamou muita atenção lá em Mateus, que Jesus diz assim, Mateus 5,48, que é um texto que sempre me deixou meio preocupado. Jesus diz assim, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Eu sempre olhei para esse texto assim, falei, meu Deus do céu, está aqui uma coisa que eu não vou conseguir nunca, né? Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Alguém consegue? Esse é o tipo de pergunta que o professor faz para ver se o pessoal está prestando atenção na aula, né? Alguém consegue? Eu consigo, então não prestou atenção. Mas graças a Deus está todo mundo prestando atenção ou dormindo, né? Aí eu estou olhando no texto grego, o texto que tem lá para perfeitos no original grego é extraordinário, é teleios. Esse teleios ou teleios é de onde vem telos. E telos no original grego, lá no grego clássico, grego de Platão e tudo mais, que se explica com mais profundidade as raízes das palavras, ela tem uma ideia tremenda, que é no sentido de perfeição, mas no sentido de realizado, de completo, de salvo, de feito. Não é à toa que lá na cruz o brado de Jesus é está feito, consumado. Sabe o que é no grego? Tetelestai, da mesma raiz de teleios. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo, sede vós realizados, como realizado é vosso Pai que está no céu. Aí o meu coração se alegrou, agora eu entendi, agora eu estou dentro do processo. Ou seja, a perfeição que Deus cobra de mim não é a perfeição doentia a ponto de eu achar que sou Deus porque não erro. Isso é impossível para mim estando debaixo de um mundo marcado pelo pecado. Mas como eu estou sendo salvo e no processo de salvação Ele está trabalhando em mim, eu posso me sentir realizado, porque realizado Ele é. Então eu posso dizer que hoje a realização dele se faz em mim. Isso é redimir, isso é redenção. Isso é transformação da vida. Deu para entender até aqui conceito de salvação? Segunda coisa que ele põe aí, é a importância da doutrina da salvação. E ele começa pela grandeza da salvação. E olha que interessante, embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento para a nova vida, é necessário ter o desejo de conhecer mais da verdade de Deus. Isso é você entender a grandeza da salvação. Entender que não é um movimento, um momento de final de culto apenas, mas que há um processo, um caminhar com Deus, uma coisa para além, muito mais profunda. Ou seja, é não esvaziar o conceito de salvação dentro da lente estreita da religião. Dentro do estreitamento da religião, salvação pode ser uma coisa que acontece ao aderir a um processo de igreja. Agora, quando a coisa é mais profunda, muito maior, é grande o suficiente para que eu entenda que ela vem de Deus, isso me aproxima mais do Deus da salvação. Ou seja, eu quero a salvação de Deus, mas eu também preciso do Deus da salvação, e isso vai me levar num processo muito grande com Ele. E olha que interessante, nesse sentido, deve-se tomar o capacete da salvação, lá em Efésios 6,17, ou seja, proteger a mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás, que fica buscando colocar dúvidas na gente, e assim compreendermos os conceitos fundamentais dessa gloriosa doutrina, como, por exemplo, a propiciação, a expiação, a adoção, regeneração, santificação, perdão, que são todos termos que a gente usa na teologia para explicar todo esse ato de Jesus em nos salvar. Propiciar para nós, expiar os nossos pecados, está tudo nele, e ao longo da revista a gente vai ver todos esses termos. Essa daqui é uma aula de abertura, mas está tudo em cada uma dessas lições aí. Seria bom que você viesse, porque isso é importante demais para o nosso processo como igreja. E olha que interessante,
Quando Paulo diz assim, ó, o capacete da salvação, eu acho tremendo o fato de Paulo colocar como imagem, usando na época a figura do soldado romano, a salvação como capacete. Paulo está dizendo das coisas da mente, daquilo que mexe com a nossa alma, com a psique, daquilo que faz a gente raciocinar. Paulo está dizendo que a nossa salvação não é apenas uma coisa mística que arrepia o corpo, é uma coisa pensada, raciocinada. Eu tomo consciência dos frutos do meu pecado. É por aí que eu procuro o batismo, consciente de que eu sou pecador. Portanto, a salvação tem um processo mental profundo. Não é à toa que Paulo que vai insistir para a gente fazer um culto racional. Aí, você quer ver uma coisa fantástica da Bíblia? Quando Jesus diz assim lá em Mateus, que é para os homens serem prudentes como a serpente e simples como a pomba, o termo no grego para simples é um termo extremamente profundo. É alguém que sabe exatamente quem é, mentalidade profunda, é keraioi, que significa aquele que sabe quem ele é. Ou seja, aquelas pessoas todas bagunçadas mentalmente precisam se colocar em ponto, num equilíbrio para poder ser salvo. Salvação também faz em mim e em você equilíbrio mental. O que significa que muita gente maluca, endoidada por aí, cria suas igrejas, seus movimentos e levam gente na loucura da vibe do momento. E salvação não está nessa loucura que faz todo mundo arrepiar, pular e arrebentar. Salvação está na capacidade de pensar e de saber-se pecador e buscar a salvação e a cura. Está na mente. Ou seja, mente sã, espiritualidade profunda. Amém, irmãos? Outra coisa, olha que interessante, isso é a grandeza da salvação, mas ele colocou no ponto 2 aí, ó, tópico 2, para compreender o que Jesus fez. Ó. A salvação abrange todas as dimensões da vida, por isso, embora tão simples de ser vivenciada, pois para isso bastamos aceitar a Cristo, Romanos 10:10, muitas vezes seu processo é lento e requer compreensões maiores, é o que se denomina de aperfeiçoamento dos santos. Embora a salvação seja um processo imediato, alcançado por meio do sacrifício de Cristo, esse aperfeiçoamento se dá por meio da assimilação e da vivência constante na dependência de Deus em todas as áreas da vida, e esse processo chama-se santificação. Eu gosto dessa expressão aperfeiçoamento dos santos. No grego, essa expressão colocada por Paulo, quando ele fala em Efésios que Deus deu os dons à igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, essa expressão significa curar os ossos tortos, quebrados da época. Era a expressão da época para fisioterapia hoje. Ou seja, aperfeiçoar santos é fazer uma fisioterapia espiritual na igreja. O que significa que ainda que salvos e santos, há deformidades no corpo. E essas deformidades precisam ser saradas aqui, entre nós, no processo como igreja, na unidade da fé, em trabalhar uns com os outros, permitindo que esse Espírito que está santificando a gente, nos faça em nós uma pluralidade abençoada. Uma coisa que eu amo na salvação é que ela não é apenas um processo individualista. Ela é individual, mas ela também trabalha na pluralidade da igreja. Porque o céu não vai ser um lugar apenas dos individualistas, mas da comunidade centrada na graça. Assim como Deus é, uma pluralidade de pessoas numa unidade de ser. É a diferença na unidade e a celebração das diferenças. Isso é salvação. Isso é tão tremendo porque aí a igreja não torna um nazismo religioso. Pareceu comigo, parece com todos. Não é uma igreja numa espiritualidade em série. Conhecer um, conhece todos. Não é por lote de crente. A igreja é exatamente pela diferença, por essa espécie de mistério misturado com confusão que dá à igreja, que a gente não gosta de ver, mas que Deus ama. Já percebeu que até hoje o que afasta as pessoas da igreja é o mistério da igreja? Toda vez que você encontrar alguém falando, não acho uma igreja como eu, não vai achar nunca. Porque a igreja é feita não como nós, mas como Deus. Ele coloca na igreja aqueles que Ele quer. Então a igreja é feita nesse processo bagunçado e estranho, que só o Espírito Santo gosta e se entende nela. Amém, irmãos? Terceiro tópico aí, ó. Ele coloca assim, ó, para se aproximar, dentro do tópico 2, né, o ponto 3, para se apropriar dos benefícios da salvação. Olha que interessante, ó. Como a salvação pode ser negligenciada, e ele coloca Hebreus 2:3 para mostrar muito claramente isso. Como a salvação pode ser negligenciada, devemos nos esforçar para conhecer e se apropriar de todos os seus benefícios, dentre os quais, olha os benefícios, o livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, o experimentar da redenção em Cristo, a vida segundo o Espírito, o novo nascimento e a participação da manifestação de Cristo em glória. Sinceramente, irmãos, eu acho que tem tanta coisa aqui de grandeza que seria tolice negligenciar a salvação. Mas se está na Bíblia, é porque é possível. Hebreus diz isso, não negligenciando tão grande salvação.
quanta gente negligencia a salvação. E esse é um erro grave, mortal e com consequências eternas. Irmão, sinceramente, eu acredito que uma das coisas que a gente deveria fazer nas nossas igrejas, em termos de festa e congresso, era um congresso de gratidão a Deus. Só para agradecer por ser salvo. Não é não? Só para agradecer por ser salvo? Você já parou para pensar que existem 7 bilhões de pessoas no planeta, dentre elas mais ou menos 2 a 3 bilhões, é com B, bilhões de pessoas que sequer ouviram falar alguma vez de Jesus, e no seu caso você já ouviu, aceitou, está livre, feliz e abençoado aqui hoje, já é motivo de você agradecer a Deus o resto da vida. É uma gratidão muito grande. Somos salvos. E ser salvo é a melhor coisa que você deveria ter na sua vida e na agenda da sua história. Ou seja, quando alguém te perguntar assim, por que você é cristão? A primeira de todas as coisas a ser dita é porque graças a Deus eu sou salvo pela graça que é em Cristo Jesus. É que a gente infelizmente não pensa, já vai lá dizendo, é porque Deus me abençoou, prosperou, comprei casa, carro. Isso passa. Isso não depende nem muito da ação divina, não é? Tem gente aí que nunca pisou na igreja, é muito mais próximo que é muito crente. Não é verdade? Agora, o fato de você ser salvo na sua alma, no seu espírito, por obra e graça de Jesus, aí é milagre. E você tem que agradecer a Ele, por isso está na sua história. Redenção, reconciliação, a propiciação, que significa que a ira de Deus foi retirada através da oferta de Cristo, tudo isso está na nossa mente, precisa estar no nosso coração. Terceiro tópico, é a salvação prometida no Éden. Nesse texto que nós lemos, ele fala sobre o pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e vivenciar a maldade. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si com Deus. Mas a partir do advento do pecado, o casal passa a enfrentar conflitos entre si com o Criador, passando a encobrir a maldade do seu coração. É tão sério isso. Chega a ser estranho você perceber que o primeiro texto bíblico é um texto tão bonito, jardim, beleza, criação de Deus, tudo é muito lindo naquele texto. Só que quando entra a história do pecado, 2, 3 versículos, já acaba com tudo. Já tem crise, guerra, traição, relacionamento afastado. Daí para frente já vem Caim, entra na história, funda uma cidade dos assassinos chamada Enoque. Tudo fica estranho, complicado, difícil. Vai surgir assassinato, morte, crime, caos. Você vê que a primeira família já é assim, você tem um assassino na primeira família. Não é estranho? O pecado suja, embaça, bestializa, desorganiza, desequilibra tudo. Tanto é que até hoje, um dos efeitos nocivos do pecado no mundo é a desordem, a banalização, a destruição. Como é que você explica que um ser humano consiga simplesmente descarregar uma arma na cabeça do outro, ir para casa e tomar café da manhã? Como explicar isso fisicamente, biologicamente? Não é estranho? De onde vem essa fúria? Eu lembro que uma vez eu fui com a minha esposa, com meu filho, pequenininho, ele foi no pediatra, bebezinho ainda, e eu lembro que a gente sentou assim naquele corredor para esperar, chamar na sala, e tinha várias mães e pais com aquelas crianças, todo mundo ali. Aí eu vi um menininho, ele devia ter uns 4 anos mais ou menos, ele tinha um helicóptero de brinquedo que tinha umas rodinhas embaixo, de modo que quando a rodinha passava no chão, a hélice se virava. Eu contei, porque eu fiquei de olho, eu fiquei observando, o menininho olhou assim, deu aquela olhada, viu que nenhum dos outros meninos que estavam ali tinha um brinquedo, só ele. Então ele foi, e eu contei, 18 vezes na parede, passando bem devagarzinho, olhando para as outras crianças, o helicóptero enquanto virava a hélice, e as criancinhas com a cabecinha assim, ó, babando, olhando assim, e ele com aquela sensação monstruosa, que nasce do pecado, 4 anos de idade, e ele vem passando, dizendo assim, eu tenho, e ninguém tem. De onde vem isso? Ah, mas é um anjinho. É? De onde vem isso? De onde vem o fato de um menino de 11 anos matar a coleguinha da escola, e arrastar o corpo e matar no prédio? De onde vem isso? E isso porque nós estamos falando daqui. Isso porque você não tem noção do que se fazem, por exemplo, no Oriente Médio, na Nigéria com Boko Haram, treinando o exército de crianças para matar a torta e direito. De onde vem essa fúria, essa coisa desorganizada do mundo? De onde vem essa coisa estranha de que se você deixar uma coisa limpa, arrumada, ela por si só tende a deteriorar, destruir, quebrar? Já pensou nisso? Que tudo por si só deixado a seu próprio bem-querer se destrói? A segunda lei da termodinâmica diz que todo sistema abandonado à sua própria sorte tende a se autodestruir. Se não fosse a salvação de Deus, você não estaria vivo.
Se não fosse a salvação de Deus, essa igreja não duraria, e nenhuma igreja na face da terra. Se Deus tira a salvação dele aqui, a tendência é a gente se matar na convivência. Nós só estamos aqui porque apesar do pecado, a graça superabundou, e onde a graça superabundou, a glória de Deus cresceu e nos salvou, e nós somos livres para nos amarmos e deixar bem claro para esse mundo, que onde há o desequilíbrio, a gente está aqui como igreja para mostrar que ainda é possível ser fiel, ainda é possível ser feliz, ainda é possível ser uma bênção. A igreja é o protesto de Deus contra o pecado, não é tremendo? Ou seja, quando todo mundo se mata, a gente dá vida. O mundo até faz umas coisas que a igreja faz, só não faz como a igreja faz. Por exemplo, o mundo vai lá e faz uma obra de arte maravilhosa. De repente vai lá e faz aquela coisa esquisita e chama de arte. Não é verdade? O mundo vai lá e faz, por exemplo, uma distribuição de roupa e comida. Mas faz isso tirando foto e postando na internet para todo lado. E eu conheço histórias de muitos irmãos e irmãs que estão no campo missionário fazendo coisas infinitamente maiores e ninguém sabe nem o nome, porque eles fazem tudo para a glória daquele que os salvou, eles fazem pela graça, fazem para Ele. A igreja consegue entender que não está fazendo para ganhar, está fazendo porque já ganhou. Ele já fez em nós, já estamos aqui, a obra dele está sendo feita na nossa vida. 2, ele fala sobre a transferência da culpa. Olha que interessante. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiros. Nesse contexto, Deus havia providenciado uma solução, que foi o encontro do drama do casal. Deus cobriu a sua nudez com a pele de um animal, está lá em Gênesis 3, 21. Naquele instante, o Criador transfere a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para o animal inocente, cujo ato simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo para salvar a raça humana, cobrindo a nudez, ou seja, o pecado do homem. Olha o que Deus faz. Deus faz uma coisa espetacular. O homem peca, se sente porque está nu, envergonhado, e essa sensação talvez seja uma das piores sensações que o pecado traz para a gente, que é a sensação da vitrine, de estar exposto em sua fragilidade, de mostrar que você é vulnerável, é a nudez exposta, é um negócio monstruoso. O que é que Deus faz? Faz roupa para o homem a partir de peles de animais. Já percebeu que de lá para cá, mesmo isso que Deus fez, de lá para cá, a gente, em muitos lugares, a nossa roupa ainda é usada para matar a gente? Em muitos lugares, a nossa roupa ainda é usada para aprisionar. Não é à toa que a expressão ditadura da moda é muito perfeita. Não é? Toda vez que você entrar na igreja com uma roupa linda, achando que está melhor do que todo mundo, é um pecadorzão, bem vestido, mas é. O contexto vem daí, né? Existe um fashion do pecado. E olha que interessante, Jesus faz isso, Deus faz isso, prefigurando o que Cristo vai fazer na cruz, e na cruz não foi nada fácil. A cruz não tem nada de bonito. A cruz não é uma coisa linda, não é para ser colocada como uma coisa maravilhosa. A cruz é monstruosa, instrumento de tortura, distorção terrível. O que a cruz ganha de belo é depois do que Cristo faz, porque o que Cristo faz é o que eu estou te falando. A cruz é o símbolo máximo da desordem, da desorganização, da bestialidade, da monstruosidade. Só que em Cristo ela se torna o objeto do perdão, da graça, da vida, da porta aberta, do fluxo através da graça. Então, por causa de Jesus e da cruz dele, nós podemos redimir também as nossas realidades históricas. Ou seja, em outras palavras, Jesus nos salva do inferno, mas também salva a gente de transformar a nossa vida no inferno e fazer da vida dos outros um inferno também. Ou seja, Jesus nos salva de nós e daquilo que a gente também pode fazer. Interessante que a conversa entre Deus, Adão, Eva e a serpente é uma conversa só de transferência. É estranho isso. De lá para cá isso acontece muito. Quer ver uma coisa que destrói casamento? É isso aqui, até hoje. A transferência da culpa, a contabilidade existencial. Quantas vezes eu fiz, você nada? Você sempre ou você nunca. São contabilidades da culpa, herança maldita que a gente traz até hoje. Ainda tem casamentos que se arrebentam quando poderia ser um jardim por causa da mania de Adão de transferir culpas. Está no sangue, né? Uma das raízes da palavra Adão no hebraico é Adamá, Dan, sangue. É sério isso. E olha que coisa interessante. No finalzinho da lição aí, tópico 3, o ponto 3, diz uma coisa tremenda. Satanás esmagado e o pecado vencido. Presta atenção nisso aqui, ó. Deus anunciou no Éden o que se denomina, até hoje na teologia a gente estuda isso, como proto-evangelho. Isso é a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do humano. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à sua própria sorte.
Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, o seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o calcanhar, mas por intermédio da salvação de Cristo, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar para a humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Cristo. O Cristo prometeu salvação e deseja que todo homem seja salvo, apesar da condição de rebelado, de pecador e de inimigo de Deus. Escuta uma coisa aqui, ó. Tem muita gente que pergunta, por que o diabo se invocou com o homem? É muito simples. O diabo sabe que se tem uma coisa que está muito perto do coração de Deus é o homem. O homem é a obra-prima, a joia da criação. É aquilo que Deus ama, objeto do seu amor, a tal ponto de Deus investir na história por causa desse homem, do próprio Deus passar pela experiência de ser homem. Então, se tem uma coisa, uma realidade muito próxima de Deus, é o homem. É exatamente aí que o diabo mira todas as suas fúrias, porque ele está muito perto de Deus e pode chegar num nível muito próximo para zombar da criação e fazer aquilo que ele é, o melhor que ele faz, que é destruir, quebrar, arrebentar, desorganizar. Então, para ele, do ponto de vista dele, destruir um humano é chegar próximo o suficiente de Deus para zombar no rosto da divindade e destruir aquilo que era perfeito em Deus. Só que aí que está a coisa tremenda, porque em Jesus, que era um homem, e que Satanás foi lá tentar e não conseguiu, está a nossa maior vitória. Aí até hoje, irmãos, olha que coisa linda, quando um homem de Deus, como você, como eu, uma mulher de Deus, como você que está aqui hoje, vence uma tentação, é uma vitória retumbante, extraordinária, cósmica, é o diabo mais uma vez destruído por um homem, uma mulher, como eu e você, cheios da graça de Deus. É extraordinário isso, é libertação total. Interessante que é por isso que o diabo faz possessão, e Deus não faz possessão, Ele usa. Porque posse é força sem amor, assim como estupro é sexo sem amor. Toda possessão é força sem amor, enquanto que a graça de Deus nos usa, apesar de nós, a partir de uma proposta de cura e de andarmos juntos na fé. Olha que tremendo, é tudo diferente. Por isso que é tão importante, quando a gente lembra do conceito poderoso de salvação. Eu queria fechar essa nossa aula aqui com uma certeza para você. A nossa maior alegria hoje aqui, ó, pode estar passando o mundo pelo que passa, crise para todo lado, paranoia de crente para tudo quanto é lado, porque crente é tudo paranoico, ainda mais agora com esse negócio de WhatsApp, todo dia alguém manda uma paranoia nova, né? O que já falaram do Donald Trump, eu vou lançar um livro sobre as bobagens gospel de Donald Trump. É tanta coisa, todo dia alguém inventa uma coisa nova. Sendo que tudo que a gente tem que fazer hoje, a nossa maior alegria hoje, não é a gente ficar procurando a vida inteira descobrir a temperatura do inferno e quanto tempo pesa o jeito do diabo cair. Nada disso. A nossa maior alegria hoje é a certeza feliz de que se estamos salvos em Cristo, nada abala essa nossa alegria. E a nossa esperança está garantida. E nós temos a certeza feliz de que um dia estaremos com Ele para toda a eternidade. Essa é a nossa alegria. Já estamos salvos em Cristo. E isso nos alegra, isso nos tranquiliza. Essa é a nossa alegria. Isso deve ser a nossa motivação. Ou seja, o diabo feriu o calcanhar de Jesus, levou ele à cruz. Mas ele pisou na cabeça, esmagou a serpente e de uma vez por todas nos garantiu a alegria e a certeza de estarmos aqui. Na conclusão ele colocou uma coisa interessante, ó. Embora o homem tenha contrariado o plano divino, porque o plano de Deus foi um, mas o homem contrariou, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden Deus apresenta duplamente o Redentor, proferindo a promessa da salvação, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva. Olha o que Deus está dizendo. Embora o homem tenha rachado, quebrado, desobedecido, introduzido a questão do erro, Deus não desistiu do homem. Ele insiste em nós, nos redimindo. Deus não desistiu do homem. Eu gosto muito dessa imagem de Deus no Éden com o homem. Que imagem maravilhosa que é isso. Ele investindo nesse homem envergonhado, machucado, vulnerável, tentado. E Deus investe nesse homem, trabalha com ele, lhe provê um substituto. Depois vem em Cristo para fazer algo muito maior. E olha que coisa tremenda, irmãos. Quando você olha para Deus, por exemplo, na parábola do filho pródigo, Jesus mostrou uma coisa que eu acho uma das mais lindas da fé cristã. Escute isso daqui, ó. A Bíblia diz que o menino saiu de casa e ele foi lá e desperdiçou tudo que tinha, gastou todos os seus bens, mas ele resolve voltar para casa. E quando ele vem para casa, ele vem destruído.
Ele não tem mais o anel de família, provavelmente ele vendeu para comprar comida. Ele não tem mais sandália nos pés. Ele está detonado, literalmente emporcalhado, porque ele estava querendo comer o que os porcos comiam. A Bíblia diz que, andando longe ainda, seu pai o viu e, cheio de compaixão, desceu correndo. E naquela cultura, um homem rico como aquele nunca corre, porque correr era sinal de escândalo. Se alguém visse aquele homem correndo, jogava pó para cima, rasgava as vestes, dizendo: esse homem enlouqueceu, o homem da fazenda, o rico da nossa região ficou doido, está fazendo coisa de moleque na rua, correndo. Olha o que o pai fez. Fez uma leitura profunda da salvação. Se meu filho está vindo em escândalo, detonado, destruído, vão falar dele, vai ser a notícia de todos os tempos. O que eu faço? Eu desço, porque se eu descer correndo, o meu escândalo é muito maior. Então vão falar de mim, não do meu filho, porque o escândalo maior cobre o escândalo menor. Polêmica nova vende mais. Ou seja, o que o pai fez na rua, Jesus fez na cruz, e o escândalo da cruz cobriu o meu e o seu pecado, e é por isso que nós estamos aqui hoje salvos, para adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pela sua vida, pela sua graça, pela sua redenção. Por favor, fique de pé, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade da tão grande salvação, por estarmos aqui livres, adorando a Jesus, glorificando o seu nome, pela certeza bendita que Ele nos dá, de estarmos aqui livres, adorando a Ele, em espírito e em verdade. Salvação genuína. Salvação é uma coisa tão linda, tão profunda, tão plena. Deveria ser objeto muito maior dos nossos estudos, a salvação. Até porque, irmãos, não tem nada mais tremendo que a gente poder voltar e abraçar o Pai. E estar aqui hoje é um ato nosso de fé em dizer para Deus: eu te amo, eu quero andar com o Senhor para o resto da minha vida, fazendo dessa parceria divina nossa o jeito de construir a nossa história. Isso é salvação, profunda, plena. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de pensarmos a Tua palavra, de refletirmos a Tua palavra, e o melhor de tudo, Pai, de que essa palavra seja verdade de fé nas nossas vidas, porque estamos aqui por causa da Tua promessa, que é uma resposta amorosa do Senhor ao nosso erro, à nossa inconstância, à nossa vulnerabilidade. Nós falhamos, erramos, distorcemos, Senhor, despersonalizamos a vida, mas estamos aqui hoje de pé, para Te adorar por aquilo que o Senhor é, pela Tua salvação tão tremenda, tão profunda na história da nossa vida, e que hoje, Senhor, aqui, nós podemos dizer: somos salvos em Ti, e podemos cantar a canção da vida, e sair daqui de cabeça erguida, glorificando o Teu nome, por sermos salvos na vida, na história, para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque as investidas do inferno não podem mais contra nós, porque nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nós nascemos de novo e podemos Te chamar de Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.